Olá, Rondônia, está no ar Café com Política, o nosso bate-papo semanal aqui no site de maior audiência do estado de Rondônia, que é o Rondônia ao Vivo. E o nosso convidado hoje é o Luiz Cláudio, que foi deputado federal, foi secretário de Agricultura, e ele tem um trabalho bacana no estado todo. E nós vamos bater esse papinho, vamos relembrar de alguma coisa. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio. Eu que agradeço, Dejane. Parabéns pelo tema, né? Política e café. Eu sou a favor da boa política. A política coerente, a política honesta, a política com idealismo, com ideias. Essa é a política que eu sempre vivi e que eu defendo. E se tiver um cafezinho, a gente consegue conversar sem brigar, né? Política é a arte da conversação. Exatamente. O diálogo é, acima de tudo, importante em qualquer setor da nossa vida, principalmente na política. E de café você entende, mas peraí, você chegou em Rondônia em 88? 82. Janeiro de 82. E você foi professor lá em Rolim de Moura, no Instituto Abaitará, é isso? Pois é, eu na verdade cheguei aqui em janeiro de 1982, com 21 anos de idade. Menino. 21 anos de idade. Vim como técnico em agropecuária, tinha saído de um colégio agrícola e vim para Rondônia porque eu tinha um tio que trabalhava na Embrapa aqui em Porto Velho. A convite dele eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, o William Cury, ele tinha sido presidente da Embrapa, mas tinha se afastado da Embrapa e assumiu a Companhia de Desenvolvimento Rural de Rondônia, chamada Codaron, que era na época do governo do ex-território Jorge Teixeira. E a Codaron que abriu as estradas no estado, que criou os núcleos rurais, que hoje são municípios, são vários, transformaram tudo em município. Então, a história do desenvolvimento do setor rural de Rondônia começou INCRA, com assentamentos, né? Os programas de assentamento integrado, como Cacoal, Ouro Preto, também no Cone Sul do estado, aqui na região de Guajará-Mirim, próximo de Porto Velho. Foi naquela época, nos anos 80, que o INCRA teve uma atuação brilhante em Rondônia, que vieram muitos produtores do sul do Brasil, de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo, e aí cada um com uma vocação, né? E quando se fala de café, aí você vai falar dos capixaba. Vamos atropelar esse assunto, vamos atropelar assim, falar rapidinho os capixaba e os mineiros. E de café você entende, eu quero que você fale sobre café, porque você foi um dos protagonistas do que acontece hoje com o café de Rondônia, que é um dos maiores produtos de exportação do Brasil e de Rondônia, e você foi um dos protagonistas dessa história. Conta pra nós. É verdade, é verdade. E aí já aproveita e inclui os capixabas aí, os mineiros, o povo que trouxe café de lá para cá também. Quando eu saí da escola agrícola, eu fui trabalhar na Teagre de Rolim de Moura. Eu fui delegado regional da Secretaria de Agricultura. E lá nós tínhamos um viveiro de café, de mudas de café. Naquela época só o governo que tinha. E eu que tocava aquele viveiro de muda. Atendia toda a região da Zona da Mata. Nós produzia 200, 300 mil mudas de café feito em sacolinha. Que tipo de café? Hoje nós temos na época era o Conilon. O Conilon. O arábica a gente não produzia, os produtores plantavam por conta. O que acontece? O arábica aqui em Rondônia, ele é inviável, devido à altitude, né? Na região da Zona da Mata lá é 300 e poucos metros de altitude, né? Tem uma região melhorzinha para arábica, que é lá na sua região, Vilhena e Colorado, e dá aí 600 metros, né? Mas não tem aquela tradição de plantar café naquela região. Então, o café arábica, é por isso que ele é produzido muito nos morros de Minas Gerais, com altitude de 1000 metros. Aí dá um café de excelente qualidade, um sabor mais suave, né? Que é os melhores cafés do mundo, né? Hoje, a exportação de café brasileiro, 80% é café arábica, que vai de Minas e vai um pouquinho ainda de São Paulo, né? Aí em Rondônia, o café Conilon nós exportamos do Espírito Santo, em função dos capixabas. Eles que tinham a tradição de plantar café Conilon lá no Espírito Santo. E eles vieram nos programas de assentamentos rurais em Rondônia
e tomaram conta ali de Rolim de Moura, Alta Floresta, Espigão do Oeste, Cacoal, a região mesmo forte do café, Santa Luzia, Alto Alegre, Nova Brasilândia, por ali, aquela região da Zona da Mata. Então, como que era que o pessoal plantava o café? É interessante, Tejani, na época, como eles estavam fazendo abertura de área, tinha que derrubar a floresta mesmo, para poder plantar, e aí ficava muito pau, muito toco na roça, né? Uhum. Aí ele fazia a mudazinha de raiz nua e saía com aqueles feixes plantando. Aí pegava um pau que chamava um chucho, fazia um buraquinho e saía plantando ali. Porque não tinha como você levar aquela muda de sacola. Sim. Que era mais difícil. Bom, esses foram os primeiros cafés plantados em Rondônia, foi de raiz nua, plantado no chucho, em áreas ainda sujas, né? Com muito pau no meio da roça, muito toco. Então o produtor sofria muito, saía pulando pau, toco para poder plantar. É verdade. E então nós somos os primeiros a produzir mudas de café nesse estado. Produzimos muita muda de café e café de qualidade. Depois de Rolim de Moura, e aí eu, em 2003, eu fui convidado para ser secretário de Estado da Agricultura. Primeiro fui secretário municipal de Rolim, fui vereador lá, né? E depois fui secretário de Estado. No tempo do Ivo Cassol. No tempo do Ivo Cassol. Bom, naquela época, nós estávamos vivendo uma época difícil de mercado de café. Certo. O preço do café estava em baixa. Né? E o que estava acontecendo? Os produtores estavam arrancando os cafezais e plantando capim. E certa vez, como eu tinha uma maneira de trabalhar em articulação com os órgãos que trabalham no setor rural, numa reunião com a Embrapa, tinha um pesquisador, que era de Vilhena, inclusive, eu acho que você chegou a conhecer ele, Dr. Veneziano. Eu conheci. Veneziano. Já partiu, né? Já não está mais na terra. Mas aquele camarada era um entusiasta da cafeicultura, um mestre do café. Era capixaba. Ele era um pesquisador de café de Rondônia, da Amazônia. E ele chegou um dia para mim e disse: Luiz Cláudio, você é o secretário de Agricultura. Se você não ajudar, o café de Rondônia vai ser exterminado. Eu falei: doutor Veneziano, então, o que é que você me sugere para ser feito? Ele falou: olha, a Embrapa não tem condição de fazer isso. Mas você, como secretário de Estado, você tem condição de fazer. Vamos escolher 30 municípios que tem café. E aí eu vou treinar os técnicos da Emater. Nós vamos selecionar os melhores pés de café do Estado e não vamos deixar arrancar. Não vamos deixar substituir por capim. Tá. Além disso, não é só chegar na propriedade e dizer: olha, você não pode arrancar esse cafezal aqui e plantar capim, porque lá na frente nós vamos precisar dessas matrizes aqui de café para a gente fazer o clonal. Veja bem, isso em 2004. E aí fizemos um programa, parceria com a Embrapa, né? Eu arrumei todo o recurso para treinar os técnicos da Emater. Eles foram treinados lá no Centré de Ouro Preto, ali você conhece, ali na beira da BR. Sim. Tá? Foram selecionados os melhores técnicos e fizemos essa seleção, as melhores propriedades onde tinha café do estado de Rondônia. E chegávamos lá no produtor e dizia: olha, essa área aqui você tem que preservar. Ah, tal, mas está difícil. Não. Aí a secretaria fomentou. Nós fizemos treinamento de poda daqueles cafés. Nós fizemos adubação daqueles cafezais, tudo em forma de mutirão, e o produtor preservou aquele material. Então não arrancou e não substituiu por capim. Certo? O que aconteceu depois? 10 anos, 15 anos, deixa ali. Ao invés de a gente estar produzindo mudas em sacola, ou semente, aí Rondônia começou a produzir mudas por clone, ou seja, o broto daquele pé de café que foi selecionado como um pé de café ideal para Rondônia, climatizado, com a qualidade boa, com
produtividade boa, resistente à seca, resistente à praga, E que começa à a doença. produzir novinho com um ano já. E que aí com 1 ano, 2 anos já começa a produzir com alta produtividade. Só para você ter uma ideia. Os primeiros cafés de Rondônia foi produzindo 16 sacas por hectare. Depois, com muda, ele foi para 20 e pouco. E o clonal hoje foi para 100, chegando até 120. Luiz Cláudio, olha só. Nós temos muita coisa para conversar e se a gente entrar nesse assunto de café, você tem gado, é café, enfim, você fez um trabalho bacana na agricultura, então nós já sabemos da sua história e da responsabilidade que você teve de contribuir com a agricultura no estado de Rondônia. Mas eu quero entrar em outro assunto importante agora. Você foi deputado federal. Eu lembro que esses viadutos de Porto Velho, é importante que se fale, gente, que esses viadutos de Porto Velho, se não fosse o seu trabalho, porque nós somos testemunhas disso. Eu estava conversando com outro jornalista agora há pouco, e ele estava falando que ele também acompanhou isso, que esses viadutos iam ser derrubados. Eles já tinha ordem para derrubar os viadutos, e aí o Luiz Cláudio interveio no DENIT e conseguiu terminar os viadutos de Porto Velho. E tem aquela ponte do Abunã também. Vamos falar sobre o seu trabalho como deputado federal. Depois que você passou pela agricultura, mostrou o seu trabalho, as pessoas te deram o mandato de deputado federal e você fez esses trabalhos. Conta para nós como foi a luta para fazer esses viadutos de Porto Velho. Então, Dejane, como eu no primeiro papo eu disse que eu gosto da política, mas a política com resultado, a política séria, a política honesta. Infelizmente, hoje o povo elege muitos políticos aí que não dão resultado nenhum para o Estado. Nenhum. Né? Então, quando eu ganhei as eleições de 2014 para deputado federal, eu era do PR, que hoje é PL. PR. Né? E aí o PR, na época, fazia parte do governo Dilma. Verdade. Então, o DENIT, por exemplo, das PRs federais e desses viadutos aqui da capital, a nível federal, os diretores foram indicados pelo partido. Então eu tive assim um espaço espetacular para poder trabalhar melhor. Bom, quando eu vi aquela realidade dos viadutos de Porto Velho, uma vez eu fui olhar lá onde estava abandonado aquilo com mato para todo lado. O povo passava nos ônibus e xingava mais uns políticos aí prometendo, mas era incrível, cara. Eu estava lá com os engenheiros e o pessoal acenava nos ônibus, mais uma promessa e tal, e xingava mesmo, mas o povo tinha razão, porque estava parado aquilo há quanto tempo? Eu até quero lembrar de um fato. Tem a associação, ASCROM, a Associação dos Cornos de Rondônia, eles colocavam faixa lá e diziam, não fale não xinguem fulano porque ele é nosso amigo, quer dizer, xingando o cara de cor, então, era assim, uma loucura. Eu lembro que uma vez eu trouxe uma engenheira do Rio de Janeiro, melhor engenheira nessa área de obras de arte, que são elevados e viadutos, para fazer um diagnóstico desses viadutos. Realmente existia aquela conversa que tinha que demolir. Sim. Já estava há muito tempo ali, a céu aberto, ferragem exposta, e aí? Então ela veio para cá e eu nunca esqueço, ela quase chorou, porque nós estávamos lá debaixo daqueles viadutos, trabalhando, e o povo passava de ônibus mais uma vez, indignados, e tinham razão, mais uma promessa e tal, e eu nunca esqueci disso. Ela ficou muito chateada com aquilo, né? Mas o que acontece? Ela fez um diagnóstico muito, muito técnico e falou que não precisava demolir. Então tinha que a obra voltar a concluir a obra, né? Tanto os viadutos como as marginais, essas ruas ali, da Rua da Beira, ali naqueles comércios, era pura poeira e lama na época das águas. Porque a obra não é só o viaduto, não, é todo o entorno, né? Todo as vias de entorno. acesso, tudo. As E aí, marginais. Dejane, olha só, foi uma responsabilidade grande que eu assumi, tá? E eu parti para cima. Primeiro, a empresa que tinha ganho a
obra ela era de São Paulo, né? E era um consórcio, né? E a Madecon, que é daqui, ela fazia parte do consórcio, mas ela tinha um percentual pequeno, porque quem tinha acervo era essa empresa de São Paulo. Depois que foi feito esse diagnóstico, e tecnicamente disseram não precisa demolir. Foi feito apenas um reforço aqui, naquele elevado ali do Trevo do Rock. Só ali que foi feito, mas nem precisava, só questão de reforço mesmo. Tá? A empresa, depois que a gente fez isso, o que aconteceu? A empresa parou, disse que não ia concluir. Eu toda semana ia no ministro do Transporte, no DENIT, e aí ele notificava a empresa. Notificava e multa. Aí chegou o ponto que eles não aguentaram de tanta multa, e aí realmente resolveram desistir da obra. Mas se fosse licitar de novo, ia demorar mais 2 anos. Uhum. E então foi substituído por uma outra empresa que tinha acervo para trabalhar com obra de arte, que é o caso desses viadutos. Uhum. E aí, quando foi fazer esse contrato, essa empresa estava no cadinho. Falei, mais um problema. Era para desistir se fosse um político frouxo, desanimado. Verdade. Aqui era o Sérgio Mamani, que era o diretor do DENIT. Cara, muito esforçado. Aliás, toda a equipe do DENIT aqui de Porto Velho era excelente. Um pessoal realmente batalhador. Outro dia eu vi o Manuel, que é engenheiro, falando no programa de rádio, elogiando a época minha, dos recursos que eu mandei para esses viadutos, para Ponto do Abunã, e eu fiquei até emocionado com aquilo. E aí o que aconteceu? A assessoria jurídica aqui do DENIT, ela fez um estudo criterioso e não tinha impedimento, porque a empresa estava no cadinho dela fazer a obra, porque era uma obra que tinha sido licitada lá no passado. Esse parecer foi para Brasília e lá os procuradores aceitaram. Então resolvemos um problema. E não foi só Rondônia, tinha muita obra parada no Brasil. Muita obra. E o trabalho por causa disso, fez, que a empresa estava no cadinho e parou a obra. Em outros lugares também. Não, o próprio ministro falou para mim, Luiz, você deu uma ajuda aqui para nós enorme. Não foi só para Rondônia, não, foi para o Brasil. Fiquei feliz com aquilo, né? Bom, e aí agora era não deixar faltar recurso. Eu coloquei de emenda mais de 40 milhões e recurso extra mais de 40 milhões. Ao todo, média, aí 80 milhões para concluir os viadutos e todas essas marginais. Agora, vamos lembrar lá do passado, né? Veja, tu imagina se Porto Velho não tivesse esses viadutos. Como que seria o trânsito? Verdade. Principalmente ao outro lado, que é a Zona Sul. Como que seria? Era um caos total, porque aqui quando você vai para geralmente o funcionário público vai para o PA, para os órgãos públicos, de manhã, 7h, 7h15, o trânsito já fica congestionado. Na volta, a mesma coisa. Principalmente você cruzar a BR para ir para a Zona Sul. Então eu fico muito feliz de ter contribuído. Foram 4 anos de muito trabalho e conseguimos realizar. Né? Conseguimos realizar uma coisa que muita gente dizia que não tinha mais jeito. O povo não acreditava naquilo. Outra coisa era Ponto da Abunã. Você também dedicou ali muita energia, muito trabalho para que para que terminasse aquela ponte. E não terminaram ainda no seu mandato, mas que a obra já estava sendo finalizada, estava, né? Foi uma outra obra, quem teve essa ideia brilhante realmente estava plantando uma boa semente para o futuro de Rondônia. Verdade. Porque o caminho para a gente ir para a Ásia é por ali, né? Que é a famosa transoceânica. Exato. Né? Precisava daquela ponte. Né? E quando ela foi dada ordem de serviço em 2013, eu assumi em 2014. E aí ela deu uma parada. E aí, falta de recurso também, a mesma coisa, colocamos recurso lá. Mas houve um fato interessante, que quando o político quer e tem capacidade de fazer, ele faz. Na época, Dejane, era o governo Dilma. O governo selecionou as 100 obras no Brasil que não podiam paralisar por falta de recurso. Eu consegui incluir, como eram obras todas executadas
pelo DENIT, e eu tinha esse acesso, Uhum. nós conseguimos colocar os viadutos de Porto Velho e colocamos também a ponte do Abunã como entre essas obras prioritárias do país. Não poderia faltar recurso. E foi o que aconteceu, né? Então, mesmo que fosse emenda, mas tinha que liberar o pagamento. E aí aconteceu isso. Então, a obra da ponte do Abunã, que você ficava ali 2 horas, Atravessar de esperando uma balsa. fila, pagando um preço absurdo para os donos de balsa. O povo do Acre sofrendo, o povo de Rondônia, daquela parte que pertence a Porto Velho, daqueles distritos do outro lado do rio, também sofreu muito com esse E problema da muito, ponte. e muito. Quem ganhava dinheiro eram os donos de balsa ali, né? Dono de balsa, é E verdade. esse povo fez tudo para impedir aquela ponte. Verdade. Tudo. Chegou o ponto de alguém me ligar e me ameaçar, de, ó, para de mexer com isso aqui. Eu falei, eu não vou parar, isso é para o bem do povo. Né? Uhum. Infelizmente houve isso. Né? Nós falamos primeiro de agricultura, depois do seu mandato. Você é notório que você tem um trabalho incrível em Rondônia, tanto desde o início do café em Rondônia, você estava lá junto. Depois, nesse mandato, você contribuiu muito para que essas obras importantíssimas para o Estado acontecessem. E agora o seu nome está sendo cogitado para ser diretor da Emater. Isso procede? Diretor-presidente, né? Diretor-presidente. Isso. Olha, o Dejane, eu sou um cara apaixonado pela extensão rural. Até de formação, né? Exato. Como eu vim da agricultura familiar, Uhum. eu acredito na extensão. Eu já fui presidente da Emater na época de 2003 a 2006. Uhum. Né? Era um outro sistema. Certo. E eu dei todo apoio para a Emater. E como deputado estadual, 2 mandatos também, dei todo apoio para a Emater. Uhum. A Emater teve uma ocasião aí que era uma associação. E a Emater ela tem 54 anos de existência. Olha só, 54 anos fez esse ano, agora no dia 30 de agosto. Ela nasceu na época que Rondônia era território. E ela já foi muito atuante, muito importante. Muito. Hoje ela tá ali meio na retaguarda, meio deixada de lado. Eu acho que não está. Então, assim, eu não tá nunca. com aquele protagonismo que já teve no passado, né? Quando eu fui deputado estadual 2 vezes, então houve uma orientação de demitir todo mundo da Emater e fazer um concurso público. Então a Emater ela passou de associação para uma empresa pública. Certo. Quem apresentou o projeto foi eu na Assembleia, Olha aí. para salvar o povo lá. Aham. Salvou até hoje. Olha só. Depois transformaram ela em autarquia, que achou que era melhor devido aos encargos. Hoje ela está como autarquia. Certo. Então, a Emater tem um valor extraordinário. Ela tem um papel fundamental. Eu lembro que na época que os produtores tinham dificuldade de acessar um crédito do BASA, que é o juro mais baixo que você conhece, Sim, sim. dos Pronaf lá, do Procera Banco do no Brasil. começo. A Emater abraçou aquilo e Certo. levava o crédito, levava o cheque para o produtor lá na roça. Verdade. Né? E aí, a Emater ela tem uma importância, 54 anos de história nesse estado, tem que tirar o chapéu para ela. Né? Verdade. Enfim, hoje ela tem o quê? 800 servidores, já teve até 1.200, Aham. né? Mas ela tem mais de 70 escritórios no estado. O governador, numa reunião, conversamos sobre a Emater, né? E aí, se o governador achar que eu devo assumir, eu estou à disposição, porque eu defendo a Emater em todos os aspectos. Como deputado estadual, colocava emenda, como deputado federal, coloquei emenda. Só de veículo, todos os computadores, eu como deputado federal, todos os computadores de todos os escritórios da Emater, todos os tablets, que é uma ferramenta hoje boa de o técnico ir para o campo e levar ela. Foi emenda do Luiz Cláudio. Mais de 15 caminhonetes por emenda minha como deputado e mais veículos pequenos. Né? Então, assim, eu tenho uma história dentro da Emater. Eu, independente de quem seja governo, eu defendo a extensão rural. A extensão rural ela é fundamental para o pequeno agricultor. Seja o programa que for, atender bem o produtor rural, a Emater é fundamental em todo esse processo.
Olha só. Agora eu vou entrar no outro assunto um pouquinho mais polêmico, Luiz Cláudio. É, eu faço pesquisa, você sabe disso, trabalho com Sim. pesquisa há muito tempo, e eu ando todos os municípios. Existe uma queixa grande, principalmente numa faixa ali entre Guajará-Mirim e Machadinho, uma faixa ali incluindo Buriti, Campo Novo e lá Cujubim. Tem muitas questões ambientais ali e de conflitos por questões antigas e ambientais e tal. Como é possível resolver essa questão da regularização, questão de desmatamento, fiscalização, enfim, toda essa problemática envolvendo a questão ambiental? Fala um pouquinho, você já tem experiência vasta aí como deputado federal, sabe como funciona em Brasília os caminhos. Como resolver isso? É fácil, Dejane. Eu digo que é fácil porque quando a gente tem conhecimento e boa vontade, as coisas funcionam, como é a questão dos viadutos aqui. Sim. Né? Muita gente achava que não tinha solução, mas quando eu peguei, assumi e fiz. Veja bem, o que acontece? Tem uma lei chamada a Lei do Código Florestal Brasileiro, Certo. que é quem determina a quantidade de floresta que tem que ter uma propriedade rural individual e quanto que tem área de preservação da floresta. Esse código foi aprovado em 2008, se não me engano. Ele é foi esse? aprovado em 2008 e, infelizmente, ele penalizou Rondônia. Por quê? Por que penalizou Rondônia? Até o ano de 2008, as propriedades rurais não é feito pela área territorial do Estado. Se fosse assim, nós estaríamos tranquilos. O Estado ainda hoje, se for considerar áreas de preservação, as reservas, as áreas indígenas, nós estamos ainda com 65%, 67% de floresta no Estado. Uhum. Mas o Código Florestal, ele trata individual por propriedade. Certo. Então, até 2008, eles aprovaram isso, dizendo o seguinte: até 2008, propriedades rurais até 240 hectares de terra, está dentro do módulo da agricultura familiar. Quem desmatou não precisa reflorestar, só recuperar as matas ciliares, ou seja, as beiras de rio, de nascente. Uhum. Mas de 2008 para cá, o Código Florestal não se aplicou a essas propriedades. Ou seja, ficou valendo a lei antiga da Amazônia, que diz o seguinte: 80% é de floresta e 20% só de área aberta. Então, as áreas Esse é o novas problema não puderam avançar, não. que está atrapalhando o produtor rural de Rondônia, o pecuarista, o agricultor, o produtor de grãos. Porque muitas propriedades já tinham sido desmatadas de 2008 para cá, uns 50%, outros 70%, outros até 80%. E como o deputado poderia resolver isso em Brasília? Fala para mim. Agora pode ser feita alteração dessa lei do Código Florestal, que em 2019 fez 10 anos da implantação da lei. Fez 10 anos. Uhum. Só que até agora, infelizmente, eu não vi nenhum deputado federal, nem senador, defendendo a mudança dessa lei. Infelizmente, não vi. Então, eu acredito que um bom deputado federal, com conhecimento, para ele apresentar um projeto lá na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, e ele defender que Rondônia, essas áreas desmatadas, estão produzindo leite, produzindo café, produzindo frutas, produzindo cacau, produzindo hortaliças. Vamos recuperar o quê? As matas ciliares, os rios, as nascentes. Isso tem que ser feito. Certo. Isso tem que ser feito para proteção das nossas águas. Senão vai assoreando e esses rios pequenos, as minas vão ser entupidas, como diz o ditado popular. Então, é preciso apresentar um projeto desse, mas é necessário ter alguém que tenha a competência de apresentar e convencer os outros colegas dos outros estados, porque eles também têm que votar. E a Comissão de Agricultura da Câmara e do Senado, ela tem parlamentares do Brasil inteiro. Só para você ter uma ideia, Dejane. Quando eu estava lá, foi apresentado um projeto e eu fui até subrelator do projeto, que era a questão do pequeno produtor, o agricultor,
ter acesso a uma arma lá na sua propriedade. Na época. Eu fui totalmente favorável. Eu conheço a realidade do sítio. Sim. Não tem segurança, e quem é o produtor que não tem uma arma na sua propriedade? Então nós conseguimos aprovar naquela época, que não foi fácil, porque existia uma resistência enorme, achando que o produtor rural, que o médio produtor, ele ia ter uma arma dentro de casa para matar alguém, matar um invasor de terra. Não era nada disso. A arma é porque o produtor não tinha segurança. Hoje nós não temos uma patrulha militar para fazer segurança nas propriedades rurais, né? E na época nós conseguimos aprovar a liberação da arma dentro da propriedade, dentro da casa do produtor rural. Isso não foi fácil aprovar na época, né? Mas eu fui o relator dessa matéria e conseguimos aprovar. Eu sou contra, Dejani, eu já falei isso, até tem gente que não gosta quando eu falo. Eu não sou a favor de você liberar arma para o povo da área urbana. Porque aqui todo mundo tem a segurança pública aqui. E tem que ser investida na segurança. Verdade. Luiz Cláudio, olha só. Nosso tempo está se esgotando. Eu vou fazer um breve resuminho aqui e vou passar a palavra para ti. Aí nós vamos encerrar. Faltam uns minutinhos ainda. Pessoal, o Luiz Cláudio, ele foi um dos melhores mandatos de Rondônia, deputado federal, principalmente naquele período de 2014 a 2018. Aí o Luiz Cláudio, o número dele era 22, ele era do partido 22, PR na época, PL, só que a onda veio no 17. Então, em 2018, ele foi atropelado pela onda 17. Era para ser o deputado federal mais bem votado de Rondônia, pelo trabalho que você fez e pela opinião pública. Aí ele foi atropelado pelo 17, mas ele continuou no 22. E agora, provavelmente, você continua na política, vai encarar um outro mandato, uma outra candidatura? Dejani, como eu te disse, né? Eu gosto da política, mas a boa política. Né? Independente de briga, de direita, esquerda, só a favor. É por isso que ele resolve as coisas, porque é o cara do diálogo, o cara que vai lá para resolver, não vai lá para brigar, né? Exatamente. Então, assim, eu sou a favor da boa política. Eu acho que político tem que ser escolhido aqueles que têm realmente competência e honestidade. Eu tenho uma vida pública, graças a Deus, todos esses mandatos de vereador, 2 mandatos estadual, federal, secretário de município, secretário de estado. Eu não tenho uma ação contra meu nome, né? De desvio de recurso, de aplicação de recurso, nada, né? Eu comecei na política numa situação financeira até razoável. E hoje estou numa situação pior, porque eu sou contra o político se apropriar de recursos públicos. Eu sempre fui contra e vou continuar sendo contra. Eu sou a favor que o político tenha condição de trabalho, represente o povo, que seja a área que for. Eu vejo que Rondônia precisa muito avançar nessa área produtiva, na área do agro. Nós precisamos reformar esse Código Florestal para dar segurança jurídica a essas propriedades. Nós sabemos que aqui a exportação para a China, ela é uma coisa que ninguém segura mais. Sim, há pouco tempo, ano passado, certeza, o presidente da China inaugurou um dos maiores portos do mundo, que é aqui no Peru, em Xangai. E agora eles devem assumir a construção dessa ferrovia, né? A ferrovia, inclusive, veja bem, eu ajudei na ferrovia na época. Eu lembro. Porque a ferrovia, quem comandava a ferrovia era uma empresa, a Valec, que era ligada ao Ministério do Transporte. Exatamente. Até tinha o Miguel de Souza, fazia parte da diretoria da Valec, e foi até uma indicação minha lá. Então nós conseguimos fazer o projeto da ferrovia ligando o Mato Grosso até Vilhena, a sua cidade. Verdade. O projeto deixamos pronto. Verdade. Agora a China fez um acordo técnico com o governo federal de fazer o projeto de Vilhena até o Peru. E os chineses estão dispostos a executar essa obra, que vai ser importantíssima para a exportação de grãos, de carne, do que a gente produz aqui. Certo. Reduzir custo, que é o grande gargalo, Dejani, na agricultura,
tanto na pecuária como em qualquer atividade, é reduzir custo para você viabilizar uma renda decente ao que você produz lá no campo. Verdade. Nós estamos no final. O Luiz Cláudio, ele é um cara que, para sentar e bater papo, a gente ficaria 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque ele tem muito conteúdo. E conhece todo o estado de Rondônia e todas as nuances da administração pública do estado de Rondônia. Então, é uma pena que o nosso podcast está acabando. Pode dar um tchau aí pro pessoal e aí ele fecha aqui, tá? Obrigado pela audiência e até semana que vem. Um abraço. Eu te agradeço, Dejani, agradeço aí a todos os ouvintes que estão assistindo o seu podcast. Dizer a vocês, é importante participar do debate político. A boa política é aquela em que você pode olhar para aquela pessoa e dizer, não, esse cara me representa. Esse cara é honesto, esse cara tem competência de exercer qualquer cargo. É assim que eu vejo. Parabéns. A hora que precisar, estamos aqui de volta. Obrigado.